Olá, primeiramente, parabéns. Se você está aqui, é porque você está buscando uma forma de como começar a ler inglês já nos níveis mais iniciantes. Isso se estende também para aqueles que já têm um certo nível de inglês, mas de alguma forma, né, acabaram não buscando como ler inglês por falta de confiança ou até por falta de conhecimento. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como encontrar a leitura de vocês de acordo com o nível. E para falar sobre isso, eu vou precisar falar um pouquinho também sobre a questão dos níveis de inglês. E vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar essas leituras e também aí algumas sugestões, né, de como ler, como aproveitar, né, para enriquecer o seu vocabulário. Mas antes da gente começar, eu quero só dizer algo bem importante. Começar a ler inglês definitivamente vai mudar a vida de vocês, é sério. Já nos primeiros dias, se você mantiver uma certa constância, já nos primeiros dias vocês vão perceber uma grande diferença. O vocabulário que estava enferrujado, para quem já fez cursinho, enfim, estudou, sabe que tem aquele conhecimento, mas não consegue utilizar, vocês vão perceber que aquilo vai ficar mais acessível. E, obviamente, né, com o decorrer do tempo, isso vai fazer aumentar, né, a confiança de vocês. Vocês vão conseguir se expressar melhor, vai ter mais vocabulário, vai ter mais repertório. E isso se estende também, né, de alguma forma, para o português. Como vocês podem encontrar essas leituras, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde encontrar e a gente vai falar dos níveis em seguida. Existem coleções de leituras simplificadas, então a gente tem a Macmillan, a gente tem a Penguin, que na verdade é a minha favorita, e a gente tem também a Pearson, deve ter outras aí, mas essas são as três que eu vou listar aqui nesse vídeo para vocês. Existe a versão digital, eu vou mostrar duas versões aqui para vocês, eu tenho essa coleção aqui da Penguin, e aí eu tenho acesso à versão digital, e também eu tenho acesso a vários recursos, eu tenho aí testes, né, que os professores podem utilizar, ou você mesmo no seu self-study. Eu tenho as respostas também e todos os áudios para você acompanhar enquanto você está lendo. Esse aqui vocês vão ver, ó, que é diferente. Ó, tá vendo lá em cima? É o nível, é o nível 5 da Pearson. E aí eu tenho acesso a todo o livro digital, todo o livro aqui tá no Kindle. E o legal é que eu consigo selecionar uma palavra e verificar ali na hora o significado. Tenho ali como pronuncia, né, para quem tem o conhecimento um pouco de fonética. Então isso é bem legal. Ele não tem os recursos do anterior que mostrei para vocês, mas ele tem as atividades. Você tem ali a lista de palavras novas. O livro físico, ele não tem essa vantagem, né? Se tem alguma palavra aqui que você não conhece, você vai precisar buscar, tá? Então aí você vai ter que trabalhar com um dicionário. Vocês podem adquirir no site da Amazon, por exemplo. Mas para fazer essa compra, você vai precisar saber o seu nível. E aí que tá a questão. Existe um quadro comum europeu para os idiomas europeus. Aí você tem ali do inglês, do espanhol, francês, enfim. Vamos nos concentrar aqui no inglês. O que acontece? Esse quadro é um quadro padrão, mas não necessariamente todas as escolas de inglês vão seguir esse quadro. Então pode ser que a sua escola de inglês, né, diga que você é um intermediário, mas que esse intermediário não esteja totalmente de acordo com o quadro comum europeu, né, para referência aí no caso do inglês, tá? E agora, o que eu faço? Converse com o seu professor, né? Ou o que você vai precisar fazer é baixar um exemplar no site do Amazon, né? Se você tiver uma ideia, eu acho que eu sou intermediário, eu acho que eu sou um pré-intermediário. Então vai testando, baixa lá um exemplar no site do Amazon, leia uma página, porque fazendo isso você vai conseguir sentir, né, se aquele livro tá muito fácil para você, que não é a ideia, né? Se você quiser numa primeira vez, nunca li inglês, vou baixar um mais facilzinho, assim, fazer essa leitura bem fácil, ok, né? Para aumentar o seu grau de confiança, ok. Mas a ideia é que exista sim um grau de dificuldade para que você possa crescer, né? Para que você possa aprender. E não pode ser uma leitura muito difícil para que não te trave, né? Senão você vai buscar palavra por palavra e, enfim, não dá para traduzir, você não vai, né, fazer a leitura traduzindo o livro todo. Isso não é legal. É algo que tem que ser algo prazeroso, certo? Mas também é um exercício, né? Você tá aprendendo um idioma. Depois que você já estiver muito bem na leitura em inglês, pode ser que seja um momento 100% prazeroso, né, de relaxamento. Mas você tem que pensar que você está aprendendo, né? Então, precisa existir um certo esforço ali no momento da leitura, tá? Então, vamos lá. Para escolher as leituras, saber quais estão disponíveis para vocês, eu sugiro que vocês entrem no site da Penguin, tá? E aí vocês vão ver lá os níveis, né? Ele tem desde o starter, tá vendo aqui, ó, até o nível 7. Então vamos escolher aqui o 1, tá?
E a categoria, enfim, eu vou deixar todas para que apareça realmente todas as opções. Apareceu ali, ó, só que acabou aparecendo também o Starter primeiro. Então essas são as opções que eu tenho disponível pela Penguin do Starter, né? Aí depois apareceu o 1 e por aí vai. São várias opções, gente. E esse é legal que esse é aquela versão livro físico com os recursos, né, online também, no site deles. Aí, agora sim, vocês podem ir lá, feito aqui, escolhido aqui, né, a leitura pela qual você mais se interessou, você vai lá na Amazon e tenta buscar esse nível, esse livro para você. Descobriu o seu nível, comprou o livro, e agora você vai fazer a leitura. Como você vai fazer essa leitura? O ideal é que haja uma certa constância. Por quê? Porque essas leituras são muito fininhas, são poucas páginas, né? Se eu for pegar esse aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui, gente, tem mais ou menos 90, menos de 100 páginas, tá? E sem contar que não começa na página número 1. Então, são poucas páginas, o ideal é que você faça essa leitura com bastante constância. Se você está começando a ler agora e você vai ler uma vez por semana, aí vai passar uma semana, aí você vai voltar lá no livro e falar, nossa, quem é o Abidi? Não sei quem é. Gente, não, precisa ter uma certa constância para que você consiga, né, acessar mais facilmente aquele conhecimento que está mais recente, tá? Uma outra coisa, precisa olhar palavra por palavra. O fato de você escolher uma leitura que está bem próximo do seu nível de conhecimento de inglês vai permitir que você não olhe, né, muitas palavras por página, tá? Não precisa olhar todas as palavras, mas se tiver muitas palavras, é sinal de que você escolheu uma leitura que não está realmente de acordo com o teu nível de conhecimento. Mas sim, vai existir algumas palavras e eu recomendo sim que você olhe as palavras, tá? Vamos supor que você tem ali 10 numa página. Você tem ali 10 palavras que você não entendeu. Então, você vai olhar no dicionário e você vai anotar na mesma hora. Isso você que vai sentir, tá? Eu não vou dizer para vocês aqui o que é melhor, o que não é. Eu vou dar algumas sugestões, porque às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para vocês. Então, deixa lá o site do Cambridge, por exemplo, né? Do dicionário online aberto. É bom que você tenha um caderninho ou que você anote no próprio livro, né? Tem gente que gosta de colocar os post-its, que eu recomendo bastante. Tem livros realmente que dá dó de escrever. Então você coloca ali as palavras, tá? Ou marca no próprio livro a palavra. Eu fazia isso bem no início, né? Quando eu comecei a ler inglês, marcava a palavra e anotava no caderno separado para quê? Para que quando eu voltasse, vou fazer a leitura do dia seguinte, quando eu voltasse na anterior, eu olhasse, essa palavra eu não sabia, deixa eu ver se eu lembro o que é, né? Para não bater o olho ali e ter ali direto, tá? Hoje, sinceramente, eu não faço isso, né? O que que eu faço? As leituras que eu faço em inglês, aliás, eu faço leituras de livros simplificados porque eu faço juntamente com os alunos, né? Então, eu leio vários níveis, eu leio desde o mais basicão até o mais avançado, porque eu leio com os alunos para poder, né, fazer as atividades com eles. E eu faço uma leitura em inglês também, aliás, hoje eu praticamente 100% da minha leitura é em inglês. Então, essa leitura que eu faço, eu deixei ali atrás. Essa leitura que eu faço, o que que eu faço? Tem várias passagens em francês, então eu acabo sublinhando aqui para conseguir, enfim, tentar entender, para ficar marcado ali para eu revisar depois, ou então eu vejo mesmo na hora para saber o que é, se eu não entendo na hora. E eu circulo alguns nomes de personagens, porque isso me ajuda a saber quem tá ali naquele momento, naquele capítulo na história, enfim, me ajuda quando eu for revisar. Aqui um vocabulário novo, aí eu coloquei o que significa, né? Coloquei a explicação em inglês. E eu também tenho o costume de sublinhar ou marcar algumas palavras que, mesmo eu sabendo o que é, eu não tenho utilizado muito, assim, para eu ter atenção. De repente eu posso começar a usar mais esse vocabulário, não tenho usado muito, né? Eu marco, né, algumas partes que eu achei interessante, algumas coisas que eu não sei o que significa, que eu vou buscar. Tem também, eu coloco alguns post-its em algumas partes. Eu coloco a tradução, a maior parte das vezes, em inglês, mas não sugiro para vocês, né, que, gente, é maior só inglês, não. Se você for mais iniciante, recomendo que você faça, pode colocar português e inglês, né, faça a tradução do português
do inglês para o português. Se você se sentir mais confiante, já estiver num nível um pouquinho mais avançado, ali no intermediário, tenta usar o dicionário em inglês ajuda bastante, mas eu tô ciente, né, que o que acontece é, quando a gente tá aprendendo, a gente vai lá, busca a palavra em inglês, né, vai no dicionário de sinônimos, aí você vai lá e aí fica aquela bola de neve. Você foi buscar o que era a palavra, e aí o significado da palavra você não entendeu também, você vai buscar de novo. Isso é legal, né, você acaba aprendendo bastante, mas às vezes, né, por que não olhar ali inglês e português, né, gente? Não tem problema, né? Eu faço isso também. Às vezes eu não encontrei, não entendi, e aí eu vou lá e coloco em português também, porque eu quero saber como é em português também. Qual o problema, né? Não tem problema nenhum, tá? O que eu não recomendo muito é vocês usarem o Google Tradutor. Por quê? Porque ele vai traduzir fragmentos. O Google Tradutor melhorou muito, mas o ideal mesmo é que você utilize um dicionário online, certo? Então vamos lá, para finalizar, né? Então, se você vai olhar algumas palavras, né? Essas não vão ser muitas porque o nível tá mais ou menos próximo do seu nível de conhecimento. Feito isso, você fez a leitura do dia. O que você vai fazer no próximo dia que você for ler? Você vai começar a leitura direto? O que eu faço eu não faço sempre, tá, gente? Não é 100% das vezes, mas o que eu costumo fazer antes de começar a leitura do dia, eu volto o que eu li no dia anterior e olho as palavras que eu marquei. Ou tem algumas passagens que eu achei interessante, que eu achei bonito, alguma dúvida de pronúncia também, eu marco, então eu sei. E aí eu coloco como escreve, não, como se fala, coloco os símbolos fonéticos para eu lembrar como se fala. Então, assim, não tem muita regra, né? Eu olho as palavras, eu não olho todas as palavras, né? Porque algumas leituras que eu faço são bem exigentes, mas eu olho várias palavras. E o legal, gente, se você pensa assim, professora, eu não quero olhar todas as palavras, eu acho que fica muito cansativo e tal. Se você estiver bastante envolvido com o aprendizado, estiver assistindo bastante coisa, a gente tem tanto material audiovisual legal disponível hoje, né? Então, isso vai te ajudar a entender aquela palavra que você viu ali e de repente vai aparecer em um outro momento que você estiver ouvindo, né, ou assistindo algo em inglês, tá? Então deixa eu ver se eu consegui falar tudo que eu precisava falar sobre a questão da leitura. Eu acho que é isso então, gente. Tô curiosa para saber qual leitura e qual livro vocês vão escolher para fazer a primeira leitura de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão guardar com muito carinho a primeira leitura. A primeira leitura que eu fiz foi Sense and Sensibility, da Jane Austen. E assim, o dia que eu apresentei esse livro na escola foi quando eu tava no Canadá. Gente, eu me senti uma palhaça lá na frente. Eu não conseguia explicar porque eu não tinha entendido, conhecia a história, mas eu não tinha vocabulário para utilizar ali, né? E assim, né, passei uma vergonha, mas enfim, guardo com muito carinho esse livro, eu gosto bastante do filme também. E depois compartilha aqui comigo qual foi a leitura que vocês escolheram ou quem já fez alguma leitura simplificada e compartilha aqui comigo também. Espero que esse vídeo de alguma forma inspire vocês aí a começar a ler inglês e até o próximo vídeo. Bye!